Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre o comércio dentro da igreja. Antes de falar propriamente dito sobre esse assunto, eu queria deixar bem claro aqui qual é o meu conceito sobre as ofertas. Ora, todos nós sabemos que a oferta ela foi criada e instituída pelo próprio Deus. Não foi pela igreja A, B, C, D, mas foi Deus quem viu a necessidade de criar a oferta. E ele a criou e a instituiu. Com que objetivo? Fazer com que a oferta ela revelasse o que se encontrava dentro do coração de cada ofertante. Então, quando uma pessoa ela se dispõe a dar a sua oferta, porque é assim que a oferta deve ser dada, é assim que Deus na sua palavra ensina que seja dada a oferta, através da disposição, do bom grado, da alegria do ofertante e não pela necessidade, tá? A Bíblia deixa bem claro isso. Oferta não deve ser dada por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, há uma diferença entre ofertantes e ofertantes. Há uma diferença entre ofertas e ofertas. Existem pessoas que fazem as suas ofertas, até porque são ensinadas por isso dentro de muitas igrejas, pela necessidade. Então, por ela ter a necessidade de uma bênção ou da solução de um determinado problema, então ela é ensinada que ela precisa dar uma oferta, pegar um envelope na igreja, colocar dentro daquele envelope uma oferta, para que então ela receba aquela bênção. É como se ela estivesse então comprando aquela bênção, ou barganhando a solução daquele determinado problema. Ora, Deus, Ele nos pede a nossa alegria ao darmos as nossas ofertas. O que vem a ser alegria? Então, é aquele contentamento, é aquela satisfação, é aquele prazer que você sente no coração por ter sido salvo por aquele Deus, liberto por aquele Deus, resgatado, sabe? Enfim, abençoado por Ele, sabe? De ter o privilégio, sabe? De estar vivo, de respirar. Aquela oferta é de gratidão, de alegria, pelo reconhecimento, sabe? De tudo aquilo que Deus nos proporciona. O sol, a água para que possamos beber, o ar para que possamos respirar. Então, nós não precisamos, para dar ofertas a Deus, sabe, procurarmos motivos, porque nós temos motivos de sobra para ofertarmos a Deus. E quando ofertamos, nós conseguimos mostrar na nossa oferta, ou exprimir, sabe, expressar através da nossa oferta aquilo que está dentro do nosso coração. Não que Deus não saiba, porque Deus esquadrinha os nossos corações. Então Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Então Ele não precisa que você dê a sua oferta para que Ele saiba o que está dentro do seu coração, porque Deus já sabe. Deus nos sonda, tá? Mas aquela oferta, ela é uma expressão, tá? Dessa gratidão, desse reconhecimento e principalmente dessa alegria. Então observe que isso não tem nada a ver com necessidade, dar ofertas por necessidade ou dar ofertas por obrigação. Muitas das vezes a pessoa ela vai a um culto e nesse culto ela
chega a ser constrangida caso ela se recuse a dar uma determinada oferta que está sendo pedida ali no altar. Ora, então, deixando bem claro que eu sou a favor da oferta, porque foi Deus quem criou a oferta, e as ofertas devem ser pedidas dentro da igreja. E os ofertantes, os membros, eles devem cada dia fazer as suas ofertas e com mais alegria, tá? Hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje e assim sucessivamente. Porém, aquilo que eu sou radicalmente contra é o comércio dentro da igreja, a comercialização dentro da igreja, aonde tudo se é vendido justificando sempre uma determinada causa. Mas se nós apelarmos para a nossa inteligência e começarmos a refletir, começarmos a pensar, porque Deus nos fez seres humanos diferentes dos animais, sabe? E por isso Ele nos deu a capacidade de raciocinar. Ninguém pode querer fazer de você um animal irracional e lhe proibir de raciocinar, porque foi Deus que lhe deu a capacidade de raciocinar, de pensar, sabe? Porque se você não pensar, você sequer não existe. Você já viu uma frase que diz isso? Penso e por isso existo. É verdade. Se você não pensar, você chega ao ponto de deixar de acreditar que você existe. Então você tem um direito dado pelo próprio Deus de pensar, tá? E não só de pensar, como também de escolher. E isso muitas das vezes querem tirar das pessoas. Ora, então você refletindo, você vai perceber facilmente essa comercialização. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Dentro da igreja, quando num culto se pede oferta para as pessoas, então as pessoas vão ali e fazem suas ofertas voluntárias, saem do banco, das suas poltronas, vão até o alforje na frente da igreja, vão até o altar, e ali elas colocam a sua oferta, cada um de acordo com as suas posses. Nem todos podem dar uma determinada oferta, tá? E muitas das vezes essas ofertas, elas são estabelecidas, ou pré-estabelecidas, ou pré-fixadas, tá? E às vezes a pessoa, sem ter aquela condição, tá? Aquele poder de fazê-la, ela às vezes faz até loucuras e cria até sérios problemas dentro da sua família. Eu já vi casos de casamentos que foram destruídos por causa de certas ofertas que foram feitas. Verdade? Ora, será que Deus se instituiu ou criou a oferta para que ela fosse um motivo de separação entre casais, de discórdia entre familiares, ou de que as pessoas se afastassem da igreja por causa delas? Então tem alguma coisa errada nesse conceito de oferta, nessa forma de se ofertar de determinadas igrejas. Ora, então a pessoa vai e faz a sua oferta. Vai no alforje e faz a sua oferta, vai no altar e faz a sua oferta. E com aquilo, ela está ajudando a igreja. Essas ofertas, elas servem para quê? Bem, elas servem para serem destinadas a todas as necessidades, tá, da igreja, e uma parte dela, um determinado percentual dessas ofertas arrecadadas, devem ser reinvestidas, tá, no crescimento espiritual de cada membro, de cada ofertante. Isso em forma de quê? Isso em forma de uma literatura, um livro que a igreja deve escrever, aí não importa qual é o autor, um bispo, um pastor, uma esposa de pastor, uma filha de pastor, sabe? Não importa. Escreve aquele livro, tá? E esse livro, essa literatura, o certo é que ela fosse distribuída gratuitamente
Eu disse gratuitamente a todos os membros da igreja. Por quê? Porque a igreja tem que demonstrar interesse em que os seus membros cresçam espiritualmente, sabe? Desenvolvam espiritualmente, leiam, sabe? Conheçam mais, porque como o próprio Deus disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, levar conhecimento a essas pessoas, sabe? E isso tem que ser dado de graça. Aí talvez você me pergunte assim, mas não existe um custo para se fazer esses livros? Não existe um custo para se fazerem esses DVDs? Não existe um custo para se fazerem esses CDs? Existem. Aí você me pergunta, mas e como então esses custos serão bancados? Ora, com essas ofertas que eu acabei de falar, que as pessoas vão até a frente do altar e doam liberalmente, sabe? Espontaneamente. Agora, se a pessoa doa a sua oferta, tá? Que é para ser destinada ao desenvolvimento da obra, certo? Ela faz parte da obra, porque a obra vai crescer na proporção que ela cresça também espiritualmente falando, não é verdade? E se na hora e mesmo ela dando a sua oferta, depois ela ainda tem que comprar o livro, ela tem que comprar o livro do bispo, e não só comprar o livro do bispo, depois ela tem que ir para a livraria no dia em que for lançado aquele livro, tá certo? Para comprar o livro, ela tem que comprar o livro da filha do bispo, tem que comprar o livro do genro do bispo, tem que comprar o livro de que mais? Do filho do bispo, do filho do pastor, não importa quem esteja lançando, mas ela tem que comprar. E aí eu vejo uma certa manipulação, sabe, das pessoas, onde muitas pessoas se deixam ser massas de manobra nessa comercialização. Essa comercialização se dá pelo fato de muitas pessoas não pensarem. Por quê? Porque é marcada ali uma data, numa determinada livraria, tá? E naquela data, o que acontece? Então, todos os pastores pegam ali os obreiros das suas igrejas, os jovens das suas igrejas e uma certa parcela dos membros daquela igreja. Colocam ali dentro de 2, 3, 4, 5 ônibus, tá? Esses obreiros já devem ir com o dinheiro, ou melhor, eles já vão levando o livro que eles já compraram dentro da igreja. Então, durante um mês antes, ou 2 meses antes, aqueles livros começam a ser comercializados dentro da igreja. E naquele dia, todos eles vão dentro do ônibus para aquela determinada livraria, levam aqueles livros para receberem ali uma assinatura. E aquilo ali é filmado e mostrado para todo o Brasil. Olha, não sei quantas 1000 pessoas foram lá para receber a assinatura no dia do lançamento da biografia do bispo, da biografia da filha do bispo. Isso é comércio. Isso é comércio. Eu estava vendo ultimamente esse filme Os 10 Mandamentos. Eu assisti a novela Os 10 Mandamentos do início até o último capítulo. Do primeiro até o último capítulo. Eu assisti toda a novela. Que novela maravilhosa. Que produção espetacular, impecável. Sabe? E não só sou eu quem aprovei, tá? A maior parte do Brasil aprovou a novela Os 10 Mandamentos. E se tiver a próxima fase, como está sendo anunciado que vai ter, então eu iria assistir do início ao final, não vou perder um nem um capítulo. Porém, ao filme Os 10 Mandamentos no cinema, esse eu me recusei a ir. E tantos quantos tenham, eu me recusarei a ir. Por quê? Porque, infelizmente, mais uma vez, a igreja
ela vê, como sempre, uma oportunidade de fazer negócio dentro da igreja. Quer dizer, olha como que eles pensam rápido e ligeiro. Tá? Quer dizer, a novela deu certo. Foi uma explosão de audiência no país. Então, o que é que logo eles pensaram? Bem, temos que ter uma maneira de ganharmos mais dinheiro, de arrecadarmos mais milhões com essa novela, com essa superprodução. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocá-la no cinema, tá certo? O que para mim é desnecessário. Por quê? Porque, pelo que eu sei, o que se lança no cinema são filmes inéditos, são produções ou superproduções inéditas. Eu, particularmente, nunca vi, é a primeira vez que eu vejo, tá? Ou que eu tenho conhecimento de alguma novela que todo mundo já assistiu, que todo mundo já sabe como é, tá? Já viu todos os capítulos, ser lançada no cinema. Aí é claro, o que é que eles fizeram? Disseram o seguinte, bem, só que esse filme vai ser com um final inédito, que você nunca viu. Quer dizer, chega a ser cômico isso, tá? Chega a ser cômico, porque o final é o mesmo. O final não tem como se mudar um final, principalmente de uma história baseada na Bíblia, certo? E se realmente o interesse fosse mostrar às pessoas um final inédito, então faria ali novos capítulos, tá? Uma semana de novos capítulos, e exibiria na própria televisão. Mas não, colocou no cinema. E aí o que é que foi feito? Dentro da igreja, tá? Começaram a ser vendidos bilhetes ou ingressos do cinema. Mas antes disso, eu vi obreiros e jovens na rua, tá certo? Com um DVD dos 10 mandamentos sendo vendido na rua, tá certo? Eu não sei se isso foi vendido dentro da igreja, mas provavelmente deve ter sido vendido, porque quando chega a ser vendido na rua, já foi vendido primeiro dentro da igreja. Então, os 10 mandamentos em CD, em DVD, os obreiros vendendo nas ruas, certo? Ali por 10, foi 15 reais, vendendo. Aí, como se isso não bastasse, eles colocaram no cinema. E aí as pessoas tinham que comprar um bilhete, tá? Um ingresso de cinema. E não um só, mas comprar 5, 10, para que esses bilhetes fossem doados a pessoas lá fora que nunca tiveram a oportunidade de assistir o filme. Quer dizer, o argumento usado foi esse, para convencer ali os membros, tá, a participarem dessa comercialização. Então a pessoa ia lá dentro da igreja, comprava 10 ingressos, tá? E aí a igreja ali enchia um ônibus com aquelas pessoas que receberam aqueles ingressos e levavam para o cinema. Eu tive a oportunidade de estar com minha esposa no cinema e ver ali um pastor que estava ali só para recepcionar, tá? O povo que estava chegando, porque aquele dia tinha sido uma escala daquela determinada igreja de levar o povo para aquela sessão de cinema. Quer dizer, e aí depois se vai para o altar da igreja e diz, olha, nós arrebentamos, já são não sei quantos milhões de pessoas que assistiram o filme Os 10 Mandamentos. Só que não foram pessoas que foram lá espontaneamente. Espontaneamente foram aquelas que assistiram a novela pela televisão. Mas no cinema já foi comércio. Puro comércio. Tá? Outra informação que chegou aos meus ouvidos foi que agora, na semana da Páscoa, na Semana Santa, tá? Fizeram um outro final, tá? Esse aqui eu estou falando, mas eu estou repassando uma informação que eu recebi, tá? Mas aí você que frequenta, que congrega, aí sabe se procede ou se não procede, tá? Que foi feito um outro final
para novamente as pessoas irem e verem um outro final. Quer dizer, mais comércio. Isso aí, existe uma prática, tá? Que até, eu diria assim, crime, é um crime. Quando se usa os jovens de dentro da igreja, na sua grande maioria, 13, 14, 15 anos de idade, e esses jovens, eles são muito usados nessa comercialização. São usados, por exemplo, para os interesses políticos. Em época de política, esses jovens, eles vão para as ruas e ali ficam no sol, nos cruzamentos, nas sinaleiras, com bandeiras na mão, no sol, sem ganharem nada. Sem ganharem nada. Esses jovens são os jovens que são mobilizados para esse tipo de comércio. Eu digo porque eu vivi isso. Eu digo porque quando eu participava do grupo de jovens, tá, da igreja, então me era mandado vender milho. Eu, por 6 meses, durante todos os dias, e quem me conhece sabe disso, e quem pertencia ali à igreja, em Periperi, onde eu frequentava, tá, sabe disso. Durante 6 meses, todos os dias, eu levantava cedo, 4, 5 da manhã, pegava o trem, ia na feira de São Joaquim, comprava o milho, trazia o milho nas costas da feira de São Joaquim até a estação de trem, voltava para Periperi. Quando chegava ali, saía com o carro de mão para ir nas obras, pegar lenha, resto de obra de madeira, de tábuas, para poder fazer lenha. Voltava no lado da igreja, na parte lateral da igreja, ali em Periperi tinha uma parte lateral. Ali nós fazíamos a fogueira, tá? Um forno ali, um fogo, sei lá. Assávamos o milho e 4, 5 horas da tarde botávamos aquela panela, assávamos não, cozinhávamos, botávamos na panela, botávamos a panela num carro de mão e saíamos para vender. Eu fiz isso durante 6 meses, todos os dias. Tá? Eu e mais muitos outros jovens da minha época. E esses jovens enfrentaram sérios problemas com os pais. Por quê? Porque muitas das vezes esses jovens não faziam para dentro de casa, tá? Porque estavam fazendo na igreja. Certo? Coisas que eles não faziam dentro da própria casa e para os seus próprios pais. Tá certo? Bem, também, ainda em relação a essa questão dos jovens, que é muito usado para isso, observem que esses jovens, eles não são incentivados ao estudo. Na igreja, tá? Não há incentivo, eu digo na igreja, vou falar aqui da igreja a qual eu desenvolvi o ministério durante 20 anos, foi a Igreja Universal. Os jovens lá não são incentivados a estudarem, muito pelo contrário. Se um jovem manifestar um desejo de entrar numa universidade e fazer uma faculdade, então é dito para ele, você não tem visão. A jovem, ela só tem que ter uma visão. Ela só tem visão, melhor dizendo, se ela tiver um pensamento. Ela tem que ser esposa de pastor. Ela tem que se preparar para ser esposa de pastor. O jovem só tem visão, tá? Só tem visão se ele se preparar para ser um pastor. Então ele não pode manifestar esse desejo de cursar faculdade. Isso serve para obreiros também. Os obreiros não são incentivados e muitos são criticados quando querem se formar, sabe? Terem uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado. E isso faz com que aquele jovem, a meu exemplo, tá? Comece ali muito cedo, tá? E futuramente ele não tenha uma profissão, ele não tenha uma formação, e se alguma coisa der errado, e ele quer escolher novos caminhos, outros caminhos, ele não pode, ele não tem essa opção, porque ele não se preparou para isso. Tá? Ele não se preparou para isso. Então, isso é errado. Eu, por exemplo, já nos últimos anos do meu ministério, eu era responsável de entrevistar os obreiros que queriam entrar para serem IBURD. IBURD, para você que não sabe, no caso são aqueles obreiros que estão sendo preparados para serem auxiliares de pastores e posteriormente pastores.
Então, quando eu atendia, por exemplo, às vezes saía aquele jovem um domingo, eu ficava ali às vezes domingo à tarde só para entrevistar, marcava um dia de entrevista, né? O bispo do estado mandava eu entrevistá-los. E aí eles vinham de longe, às vezes vinham 50, 100 jovens, de todos os lugares do estado, do interior, aí vinham ali para a sede e eu os entrevistava. E quando eu vi aquele garoto ali, 15 anos, 14, 16, querendo fazer a obra, e me passava um filme na minha cabeça de quando eu entrei na mesma idade dele, e por tudo que eu passei, tá? E que eu estava passando, o que eu fazia? Naquela entrevista, eu dificultava a entrada daquele jovem, o acesso daquele jovem, procurava despertar nele o interesse de estudar, tá? De se encaminhar, fazer alguma outra coisa na vida. Tá? Eu já trabalhava, na verdade, contra que eles entrassem, por não querer que eles passassem por tudo que eu passei e que estava passando. Certo? Então, são o comércio dentro da igreja, o uso de jovens dentro da igreja para essa comercialização é algo realmente reprovável, tá certo? Deus, ele instituiu a oferta, tá? O Senhor Jesus ensinou sobre a oferta e aceitou a oferta ali da viúva pobre. Porém, esse mesmo Jesus que aceitou a oferta da viúva pobre foi o mesmo Jesus que ele pegou um chicote, tá? E ele expulsou os cambistas de dentro do templo que estavam fazendo de uma casa de oração, um lugar que foi feito por Deus, a igreja foi criada e instituída por Deus, a igreja verdadeira, a igreja que tem a essência do próprio Deus, tá? Da inspiração divina de instituir a igreja. Então, essa igreja, ela não pode ser, ela é casa de oração, e ela não pode ser transformada, tá? Em um lugar onde os cambistas façam negócio. Então, é CD, é DVD, é livro, é bilhete de ingresso de cinema, enfim, motivos não faltam e nunca faltarão para os lobos gulosos, tá? Eles são insaciáveis. Então, está aqui o meu manifesto nesse vídeo falando sobre a comercialização e a gente fica pensando, é uma igreja ou é um supermercado? Tá? Onde se oferecem ali produtos e todos têm ali o seu determinado preço. Tá? Então eu aconselho que você não participe desse comércio dentro da igreja. Tá bom? Bem, até o próximo vídeo. Caso você deseje assistir o próximo vídeo, clica aqui embaixo nesse link ou aqui em cima e você vai ter acesso ao mesmo. Tá bom? E saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.